bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Sandra Santos e para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta de mesa radiónica, tarô, reiki, dou formações e hoje venho aqui falar um pouco sobre mim, para que vocês também possam conhecer um pouco da Sandra, quem eu sou, o meu percurso ao longo de todos estes últimos anos até hoje. Desde criança eu sempre fui médium sensitiva e muito intuitiva. Eu via espíritos, eles falavam comigo e de alguma forma eu sabia as coisas que poderiam vir a acontecer, não é? Quando tocavam a campainha ou quando batiam à porta, eu sabia logo quem era. Às vezes eu conseguia, através de olhar para as pessoas, eu percebia o que é que elas estavam a pensar, o que é que elas sentiam. E ao longo de muito tempo aquilo assustou-me, obviamente, porque eu era criança. Depois, quase como todas as pessoas, elas têm ali um período em que negam essa parte, porque também nós não conhecemos, não é? E também, há alguns anos atrás, isto era um bocadinho mais tabu e era ali um bocadinho o facto de nós dizermos que víamos estas coisas ou que falávamos com espíritos e que os conseguíamos ouvir, não é? Era assim um bocadinho assustador para a altura. Então eu confesso que eu pedi imensas vezes para que eu não visse aquilo que eu via, porque eu não queria, porque assustava-me, não é? Porque eu não sabia lidar com isso. Depois tive ali muitos anos em que estagnou toda essa parte. Claro que eu sempre sentia as coisas, eu de alguma forma eu tinha ali a minha intuição a trabalhar, mas o meu despertar, digamos assim, algo que me veio aqui para empurrar na direção do que eu vim cá para fazer como propósito de vida, foi ali por volta de 2016, mais ou menos, 2015, 2016, que se deu ali uma grande transformação na minha vida. Depois, em 2017, eu comecei então a enverdar por esta área da espiritualidade, tirei o meu primeiro curso de Reiki, depois fiz o segundo nível, até que me formei em mesa radiónica. Tive durante muitos anos, até 2023, o ano passado, estive a trabalhar com uma mesa radiónica que foi alguém que me deu uma formação e foi uma ferramenta que eu considerei poderosíssima, porque ajudou imensas pessoas, tanto a mim como as outras pessoas, porque acho que é uma ferramenta excelente de nível de limpeza espiritual e de abertura de caminhos, e faz assim uma nova renovação na nossa energia. Portanto, eu acho uma ferramenta fantástica. Em 2023 fui chamada para criar a minha própria mesa, através de toda a minha canalização e de eu conseguir ouvir os meus guias, não é? Que eles comunicam comigo através da audição e da visão. Então eu comecei a sentir que tinha que criar a minha própria mesa, que aquela mesa já não servia para mim. E então em 2023 eu comecei a criar a minha mesa radiónica. Em 2024 ela veio ao mundo, este ano, no princípio do ano, e comecei a trabalhar com ela e estou a dar formações nela. E também iniciei a minha parte de leitura de cartas como taróloga aí perto de 2020, se não estou enganada, em 2020. Portanto, confesso também que houve ali uma altura em que eu pus de lado, porque quando me foi passado o ensinamento parecia que as coisas eram um pouco pesadas e que eu tinha que decorar, não é, as cartas e o que é que aquilo queria dizer, e para mim foi um bocadinho complicado. Porquê? Porque eu, quando abria um jogo para mim ou para alguém, era como se um livro se abrisse e contasse uma história e eu tivesse a receber algumas informações das quais eu não via isso nas cartas, e então eu bloqueei. Eu achei que eu não sabia ler cartas, e então eu pus de lado as cartas. Durante algum tempo eu pus de lado e convenci-me a mim própria que não sabia ler cartas. Depois, ao fim de algum tempo, foi preciso ver alguém a fazer umas leituras de uma forma intuitiva, e que foi o meu clique, né? Porque nós às vezes precisamos de alguém que nos impulsione e que nos mostre algo diferente, porque há pessoas que nos limitam, não é? Há pessoas que vêm para dizer isto tem que ser assim, assim, são as regras e são as crenças daquela pessoa, e muitas das vezes não se adapta às nossas crenças, às nossas regras. Nós achamos que aquilo não faz sentido, mas
como nos incutem aquilo, nós então acabamos por seguir essas regras e essas crenças que são não nossas, mas das outras pessoas. E então, até que eu vi ali um vídeo daquela pessoa a fazer umas leituras de cartas de uma forma intuitiva, e aquilo fez-me tanto sentido para mim, mas tanto sentido para mim, que eu percebi que é isto. Eu tenho que ler as cartas da minha forma, não há forma que me ensinar, obviamente que nós temos que perceber e entender as cartas do tarot, mas também temos que deixar a nossa intuição, porque o que é que acontece? Nós temos os nossos guias e os nossos guias estão a comunicar connosco, não é? Estão a dizer-nos coisas que são essenciais para que a pessoa que nos vem procurar, que ela receba essa ajuda, receba essa informação, não é? E então, quando eu comecei a fazer isso, as minhas leituras começaram a surgir de uma forma completamente diferente, não é? Porque eu permitia que todos os meus dons ficassem ativos e que eu não me bloqueasse. E quando eu comecei a não bloquear, as coisas começaram a fluir. Hoje, atualmente, eu estou a dar a formação de Tarot dos 22 Arcanos Maiores para também, de alguma forma, trazer isso à consciência das pessoas e perceber que aquilo que aconteceu comigo, se calhar é o que está a acontecer com muitas outras pessoas, e que as pessoas acabam por se limitar e acharem que não conseguem ler cartas porque têm que decorar para todas as áreas, e isso não é assim. E nós temos que, no fundo, quando nós começamos a interagir com as cartas, nós percebemos que elas vão falando connosco, elas vão nos contando ali coisas que são importantes para quando nós estamos a fazer tiragens para alguém, e muitas das vezes também para nós, não é? Tirei imensos outros cursos, alguns eu confesso que não pratico, mas que foram bastante enriquecedores para as minhas terapias e para a minha aprendizagem também, e para ajudar as outras pessoas enquanto terapeuta. Criei depois também uma terapia que eu tenho, que é a cura da alma, que as pessoas estão deitadas e estão a receber a limpeza energética, ao mesmo tempo que eu vou transmitindo todas as informações que me vão chegando e que sejam úteis para a pessoa. Mas estou a dar também informação de desenvolvimento espiritual e pessoal, que basicamente o que é esta formação? É para trazer aqui um bocadinho mais de conhecimento às pessoas que querem conhecer mais este lado espiritual, porque nós, quando falamos em abertura espiritual, as pessoas acham que, muitas das pessoas dizem, mas eu não tenho tempo para isso. E eu às vezes digo assim, mas não tem tempo para quê? Para ouvir a sua intuição? Para seguir aquilo que os seus guias estão a tentar transmitir? Porque o lado espiritual é mesmo esse, né? É nós, no fundo, não temos que nos ligar a nenhuma religião, nem a ninguém, pura e simplesmente nós temos que aprender a ouvir a nossa intuição, a ouvir aquilo que os nossos guias estão a tentar comunicar, porque eles estão sempre a tentar dar sinais, mas nós pomos sempre o nosso mental, não é? E então é importante, de alguma maneira, nós também estarmos alerta o que é o lado mais espiritual, estarmos aqui atentos ao que são as projeções que algumas pessoas nos possam enviar, magias, que infelizmente há pessoas que tentam manipular as nossas energias, e algumas até conseguem mesmo, não é? Vai depender depois como é que está a nossa frequência energética. Depois também trazer aqui um pouco do esclarecimento do que são vidas passadas, do que são os dons, fazer aqui alguns exercícios que a pessoa possa também perceber que ela consegue receber informações, e depois também trazer aqui uma visão de que as pessoas, tudo também, quando nós modificamos a nossa forma de pensamento e a nossa forma de estar na vida e de olhar para as situações, isto vai ter um impacto completamente diferente nas nossas vidas. Quando nós aceitamos, não é? Quando nós compreendemos as situações, isto é meio caminho andado para que nós possamos ter outro tipo de consciência e olharmos para as coisas de uma outra forma, né? De uma forma, ok, se isto tem que acontecer na minha vida é por algum motivo, eu posso não entender ainda, mas eu vou compreender lá mais à frente, do que ficarmos na energia da vitimização e na energia do tudo me acontece, porque é que isto me aconteceu, e só me acontecem desgraças. E se nós estivermos a vibrar aqui nesta energia, isso também não vai ser benéfico para nós, e então nós só temos que olhar isto por uma outra perspectiva. Portanto, também é um pouco por aí que
se chama desenvolvimento espiritual e pessoal, porque no fundo nós não é só conhecermos o que é que se passa a nível espiritual, mas também entendermos o que é que eu tenho que olhar para mim, o que é que eu tenho que modificar em mim, qual é que há alguns padrões que eu posso vir a repetir, né? Ou que eu estou a repetir, ou que eu trago algumas coisas de vidas passadas, ou que eu trago aqui de toda uma linhagem da minha parte materna ou paterna, né? Portanto, temos que olhar aqui para isto tudo. E portanto é isso que eu também faço. Também dou workshops de oráculos, também vou apelar aqui muito à intuição e para de alguma forma vocês perceberem que não é só tentarem, porque quando nós compramos um oráculo, né, vem a dizer a descrição toda. Eu confesso que eu compro os oráculos e eu nem sequer vou ver o que é que aquilo significa, porque eu vou olhar para as cartas e eu faço aquilo de uma forma intuitiva. Eu começo a olhar não só para a palavra-chave que me possa lá vir, mas de alguma forma eu vou olhar para as figuras, eu vou perceber o que é que tem ali de simbologia e que eu possa dar de informação à pessoa, porque eu depois meto todos aqui os meus dons a funcionar e quando eu olho para a imagem é como se me viesse toda a informação, e é um pouco por aí que eu também tento passar esse conhecimento e tento passar isso às pessoas quando fazem o workshop comigo, que é deixe lá desenvolver esse seu dom, né? Porque todos nós temos o nosso dom. Portanto, isto é um bocadinho do meu trajeto, não é? De todo o meu percurso, basicamente desde 2017 até hoje. Quis dar-vos aqui a conhecer um bocadinho de quem é a Sandra, porque às vezes há pessoas que umas já me conhecem, outras nem por isso, não é? E então é importante também vocês perceberem aqui um bocadinho de quem é a Sandra, o que é que ela faz, porque há pessoas que às vezes só me conhecem como sendo taróloga ou sendo terapeuta de mesa radiónica e não sabem que eu estou a dar formações, não sabem que eu faço outras coisas e portanto também era importante aqui dar-vos a conhecer um bocadinho de mim. Espero que tenham gostado deste vídeo, um beijinho muito grande e sejam felizes!